Eu já desfiz a mesma costura várias vezes na mesma peça, de verdade. E isso me deixou muito brava. Mas naquele momento, costurando, o que eu tinha a fazer era pegar, descosturar e começar de novo. Não tinha o que fazer. E aí eu aprendi o quanto a costura me ensinou muito. Ela me deixou uma pessoa muito mais paciente. Nesse vídeo eu vou te falar um pouco mais sobre como que ela fez isso. Eu sou a Tiffany, esse é o meu canal de dicas de costura para iniciantes, e esse vídeo não vai ser nenhum tutorial, nenhuma dica de negócios, nada disso. Na verdade, vai ser uma reflexão sobre como uma atividade tão simples, um hobby nosso, pode fazer com que a gente mude uma característica até mesmo da nossa personalidade. Eu costumo dizer que a costura é um dos poucos hobbies que não dá pra gente ficar forçando o processo, sabe? Tem dia que você costura e você força e você já tá irritada e aí que parece que o negócio não vai mesmo. Então, se você fizer uma coisa de qualquer jeito, quando você já estiver irritada, não vai ter jeito. Você vai ter que desfazer, fazer e refazer, vai ter que recosturar de novo, porque senão o ponto sai torto, vai sair errado, às vezes a gente costura mais do que a gente deveria, e eu aprendi que isso é totalmente normal. Diferente de outras áreas da vida, né? Eu aprendi que diferente de outras áreas da vida, onde dá pra gente meio que empurrar com a barriga, né? Seguir como se nada tivesse acontecido, a costura, isso meio que não funciona muito, né? Isso meio que faz uma relação da gente com o erro, né? A gente costura errado. Não tem como seguir como se tivesse acontecido. Ela tá errada, vai mudar o acabamento final da peça. A gente desfaz e de costura de novo. Talvez você costure no lugar errado novamente, a gente desfaz, faz de novo. Eu acho que isso ensina pra gente uma relação com nossos erros, sabe? Não é como se você comete ali um erro e segue como se nada tivesse acontecido. Não, você para, analisa, desfaz, vê o que você tem que fazer diferente e refaz certo. É uma baita lição pra vida, né? Um dos pontos que eu acho que é bem interessante a gente pensar, que muita gente fica frustrada com esses erros, né? Muita gente fica muito frustrada que tem que ficar descosturando e às vezes até desiste da costura. Mas a questão é que descosturar e errar faz parte do processo. Tanto todos os dias, né? Todo dia que eu tô costurando, praticamente todo dia que eu tô costurando, eu cometo um errinho. E às vezes é um erro tão bobo que eu penso, gente, eu já fiz isso 1000 vezes. Mas acontece, faz parte do processo. Não é... É uma questão de... A gente não pode deixar isso paralisar a gente, sabe? Essa frustração, esse tipo, ai, não acredito que eu fiz isso de novo. Nos paralisar. A gente cria uma relação diferente com o erro, né? A gente aceita que nós somos humanos, isso é normal, e que a gente é só um errinho, é só corrigir na próxima costura. E isso ajuda a gente em outras áreas da vida até, né? No começo, quando a gente tá começando a costurar, a gente pode até pensar que ficar descosturando toda hora é um retrocesso, é uma perda de tempo, é porque eu não tô avançando, mas não, é uma parte do processo, como a gente falou, né? E se a gente parar pra pensar, quantas áreas da nossa vida é assim, né? Em um determinado momento, às vezes a gente tem que redirecionar a rota, fazer algo de uma coisa diferente. Não significa que a gente tá andando pra trás. A gente só tá mudando de direção. Outra coisa que eu precisei ser muito paciente na costura é sobre o tempo que leva uma peça. No início, eu queria começar a peça e terminar no mesmo dia e fazer acontecer. Só que não é bem assim, né? Tudo é com a prática. Então, com a prática, eu consigo terminar peças no mesmo dia, né? Uma peça de roupa, por exemplo, que é mais complexa. Hoje eu consigo. Mas antes não, antes eu demorava dias pra terminar uma peça. E eu ficava muito frustrada, porque eu achava que eu tava fazendo alguma coisa de errada. E, puxa, mas todo mundo consegue, menos eu. Só que tudo leva tempo, né? Cada peça tem um processo diferente. O processo de uma blusa não é o mesmo processo de uma jaqueta é muito mais complexo. Então isso nos ensina sobre paciência, sobre tudo leva seu tempo, né? A gente faz o molde, depois a gente corta, depois a gente alinhava às vezes, né? Alinhavar é uma baita prova de paciência, na minha opinião. Depois você costura, faz os acabamentos, enfim, prova. São várias etapas que não dá pra pular uma, né? Se a gente pula uma, não vai dar certo, né? Alguma coisa ali tá de errado. E aí isso é quase, se você parar pra pensar, né? Se você gostar do artesanal como eu, isso é quase uma lógica
contra esse movimento de tudo agora, tudo pra ontem, tudo muito rápido que a gente vive. Eu acho que é um momento de descanso pra gente, até pra gente parar de se cobrar, que tudo tem que ser feito pra ontem. Não, você pode fazer sua pecinha no seu tempo, né? É um hobby, é uma coisa que é feita pra você se divertir. Mas você também pode aprender várias lições com ela, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais interessante, eu acho. É como se a costura, e eu digo isso para outros hobbies também, né? Eu falo costura porque é o hobby que eu conheço, mas é como se fosse treinando um músculo, o seu músculo da paciência. Vai treinando, igual na academia, né? Você treina, 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 até ele tá forte, bem, e você achar aquilo normal, né? Ah, descosturar? Ah, já fiz isso várias vezes, normal. E é interessante como essa questão, né, que nos ajuda na nossa personalidade, vai para outras áreas também, né? Às vezes nos ajuda a ser mais pacientes com colegas, na família, no trabalho, o meu trabalho mesmo também que eu exerço. O meu trabalho principal hoje não é com costura, eu gosto de deixar a costura como um hobby, posso até fazer um vídeo depois sobre isso. Mas eu acho que ajuda a gente a exercer essa paciência. Meu trabalho exige muita paciência porque eu lido com pessoas. Então, tem dia que é só paciência mesmo que a gente pode dar. E eu acho que é um processo. Tudo ajuda, né? E a costura é um processinho que ajuda também. A ideia, eu acho que é a gente entender que as coisas que a gente faz em outras áreas da vida não fiquem isoladas, né? Então, até mesmo um hobby, uma coisa que você faz para se divertir, não fica isolada. Ela pode te ajudar nas outras áreas da sua vida. Eu acho que a costura ensina ali a paciência porque ela não te dá uma alternativa, né? Se você não for paciente, você não vai conseguir finalizar sua peça, né? É bem simples. Então, acho que é meio você entender que a máquina ou os processos não vão dar mais rápido que você quer, né? Ou você fizer as etapas mais rápido, claro, você vai conseguir finalizar mas de forma mais rápida. Mas não tem como você pular etapas e fugir delas, né? Só porque você quer. Às vezes é exatamente disso que a gente precisa, né? Aceitar que as coisas levam tempo. E esse vídeo é especialmente para quem nunca pensou na costura como um hobby, né? Eu acho que é um hobby que te ensina sem ser na intenção de ensinar. Talvez. Bom, esse vídeo é mais pessoal, é mais uma reflexão pessoal. Então, me conta aqui qual foi a última vez que você precisou de fazer uma costura, ou na vida, né? Uma coisa que você teve que recalcular aí a rota. E você, costureira, você já percebeu isso também? Ou foi impressão daqui?